Provérbios capítulo 17. Brincadeira, tá? Provérbios capítulo de número 17, verso de número 22. Uma passagem muito conhecida. Quem achou, diga amém. Diz assim: o coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito abatido seca até os... Vou repetir. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os... Tome seu assento em nome de Jesus. Queridos, eu vou adiantar a vocês que a mensagem dessa quarta-feira não é uma mensagem de avivamento como nós estamos acostumados. Aliás, você deve ter percebido que nas últimas quartas-feiras e muitos domingos, aquilo que Deus tem falado conosco tem sido remédio para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. Verdades que nos são desconfortáveis. Porque o remédio, meu pai sempre dizia que o remédio bom é o remédio que é amargo. Então, o remédio que é amargo é o mesmo remédio que nos cura. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida espiritual é que saber cuidar do coração é algo extremamente fundamental. Saber cuidar do coração é algo extremamente fundamental, necessário, para que você tenha uma vida emocional de qualidade, para que você tenha uma vida emocional plena. Na verdade, vocês sabem que o coração é a nossa alma. Então, quando nós falamos de coração, estamos falando de alma. Popularmente, a alma é representada na Bíblia pelo nosso coração. A alma é o centro das nossas emoções. O ser humano é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. E a nossa alma é responsável por tudo aquilo que nós sentimos, é o centro das nossas emoções. E nós, como servos de Deus, nós precisamos cuidar do nosso coração. Na verdade, também Salomão diz que de tudo que nós devemos guardar o coração, porque do coração procede as fontes de vida. O que é fonte? É início, né? Então ele nos ensina a cuidar do coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Eu não sei se você já percebeu, mas inclusive isso é fruto de pesquisa. 70% das pessoas na face da terra, elas são dirigidas pelo seu coração. A maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos é dirigida, tem a sua vida dirigida, guiada pelo seu coração, pelas suas emoções. Em termos espiritual, até em relação à fé, a maioria das pessoas elas agem com o coração. E a maioria das pessoas elas associam a fé ao que elas sentem. A maioria das pessoas tem uma fé equivocada. Elas associam a fé, Irivan, aquilo que elas sentem. Eu glorifico se eu sentir. Eu vou à igreja se eu sentir vontade. Eu dizimo se eu sentir. Eu oferto se eu sentir. Eu ajudo se eu sentir. Eu abençoo se eu sentir. Eu faço se eu sentir. As pessoas atribuem fé a sentimento. E fé tem mais a ver com mandamento do que sentimento. Aí começa o erro.
Aí começa o grande equívoco da vida espiritual. A maioria das pessoas, elas se movem, elas agem pelo coração, acreditando que estão se movendo por fé. É interessante. A minha experiência de pastor, de pregador, viajando, aconselhando, conversando, orientando nos alinhamentos, nos demonstra que a maioria das pessoas que agem pelo coração, elas acreditam que elas estão se movendo por fé. E com isso nós estamos vivendo uma geração de pessoas feridas, machucadas. Por quê? Porque são dirigidas pelo coração, são dirigidas por sentimento, pelo que sentem. E isso é perigoso. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma palavra, nenhuma passagem que te incentive a viver a sua vida pelo que você sente. Você não vai encontrar na Bíblia uma palavra dizendo: olha, você tem que se mover por sentimento, pelo que você sente. Ao contrário, o profeta Jeremias, e nós estamos falando de um profeta sentimental. Jeremias é conhecido na Bíblia como profeta o quê? Profeta chorão. O profeta chorão, pastora Filó, ele vai dizer o seguinte: enganoso é o coração. E ele não vai, Isaac, somente dizer que o coração é enganoso. Ele vai dizer o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se tratando de engano, Jeremias vai dizer que o mais enganoso de todos é o coração. E ele diz: e também é perverso, quem o conhecerá? Então aqui Jeremias está dizendo, em outras palavras, cuidado com o que você sente, porque o seu coração, a sua alma, responsável pelos seus sentimentos, é enganoso, é mau, é perverso. O coração é um péssimo conselheiro. Por quê? O coração, a alma é movida por sentimento. O coração, ele sempre acredita no momento. Quando se trata do coração, o coração dificilmente pensa no futuro. O coração, ele sempre trabalha com o momento. O coração sempre nos direciona a viver momentos. Pergunto para você: as pessoas, elas agem mais movida pela razão ou pelo coração? A maioria das pessoas se movem mais pela razão ou pelo coração? Pelo coração. A razão sempre é mais clara. Tem coisas que está na sua cara, tem coisas que a razão está deixando explícita, mas o coração sempre acredita que haverá um meio, haverá uma mudança, de que pode dar certo, de que ele vai mudar, de que não, ele vai mudar. O coração sempre age acreditando que haverá um jeito, que haverá uma solução. O coração sempre acredita que vai dar certo. É difícil o coração que diz: eu acho que não vai dar certo. Na maioria das vezes o coração acredita que vai dar certo. E até quando você sente, movido pela razão, que vai dar errado, o coração geralmente te engana. Porque mesmo assim você paga para quê? Paga para ver. Não, e vai aqui, e vai aqui. É por esse motivo que Deus fala pela boca do profeta Jeremias. Por esse motivo o profeta diz: olha, o coração do homem é enganoso. Sabe qual é o problema? Em busca, quem quer ser feliz? Levanta a mão. Em busca da felicidade, as pessoas sempre agem pelo coração. Meu filho,
Papai nunca viu alguém que esteja à procura da felicidade agindo por razão. Tilde, todas as pessoas que buscam a felicidade, elas sempre agem pelo coração. Note, eu quero que você traga na sua mente as pessoas que mais se feriram. Eu quero que você traga na sua mente as pessoas que mais são frustradas. Eu quero que você traga na sua mente as pessoas que as coisas mais deram errada, as pessoas que têm a vida mais bagunçada. E eu pergunto para você, essas pessoas são as que vivem a vontade de Deus ou as que apenas desejaram ser felizes? Eu não sei se você já percebeu, mas todas as pessoas que eu encontrei que buscam a tal felicidade são as pessoas mais infelizes da terra. Uma coisa que Deus tem deixado muito claro no meu coração: toda pessoa que vive à procura da felicidade vive o caminho da infelicidade. Sabe por quê? Uma coisa que a experiência, a vida com Deus tem me ensinado. Marcos, as pessoas confundem satisfação com felicidade. Ah, querido, se você não souber diferenciar o que é satisfação com felicidade, você nunca será feliz. Acredite, eu fui alguém que já procurou a felicidade. Acredite, eu fui alguém que no passado confundiu satisfação com felicidade. A felicidade, ela nunca é construída de momentos. A palavra, ela já é autoexplicativa. Momentos passam. E momentos, Fernando, existem momentos bons e existem momentos ruins. Então veja bem, felicidade é algo pleno. A felicidade, ela não é atemporal. Felicidade não é passageira, Wesley. Se a sua felicidade é de momentos, você não é feliz. A felicidade não depende do momento. A felicidade não depende de algo. A felicidade não depende de alguém. O humanismo, Cacá, ensina que a felicidade tem a ver com satisfação, com prazer, com realização. Em nome disso, as pessoas cada vez mais buscam prazer, satisfação, e cada vez estão mais vazias e infelizes. A felicidade é um sentimento que está acima de toda e qualquer circunstância. Quando você vive a vontade de Deus, você descobre isso. Andréia, a felicidade, ela está acima do que eu estou vivendo. A felicidade, ela está acima do que eu estou sentindo. A felicidade não tem a ver, pastor, mas olha só, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou feliz. Não é que às vezes você está triste e às vezes você está feliz. É que às vezes você sente prazer, às vezes você sente satisfação, é diferente. Você é que acha que uma hora você está feliz e uma hora você está triste. Felicidade não passa. Felicidade, Jaque, não termina. A felicidade, ela é eterna. Espera aí, pastor, o senhor está falando heresia. Você vai entender. Se às vezes você está triste e às vezes você está feliz, você não é feliz. Você tem apenas prazer, satisfação momentânea. Uma pessoa que vive a vontade de Deus, momentaneamente ela pode ficar triste, momentaneamente ela pode ficar abalada, momentaneamente ela pode ficar um pouquinho para baixo, mas no fundo, acima de tudo isso, ela é feliz. Por quê? Ela não depende de algo, ela não depende de alguém, ela não depende de circunstância, porque a felicidade está acima de tudo isso. É uma coisa que a vida com Deus tem me ensinado.
Para alguém que vive a vontade de Deus, a tristeza sempre será passageira. Vou repetir. Para alguém que vive a vontade de Deus, a tristeza sempre será momentânea. A tristeza sempre será passageira. Mas olha que paradoxo interessante, Mari. Uma pessoa que não vive a vontade de Deus, a felicidade dela é sempre momentânea. Quando você vive a vontade de Deus, Yuri, a tua tristeza é momentânea. Quando você não vive a vontade de Deus, a tua felicidade é passageira. Porque sempre depende de algo, de uma conquista, de alguma coisa, de alguém. Queridos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Viver segundo o seu coração irá te garantir satisfação momentânea. Viver segundo o teu coração vai te garantir prazer momentâneo, mas viver a vontade de Deus irá te garantir a felicidade total. Então, se você realmente quer ser feliz, o conselho que eu tenho para você é: proteja-se do seu coração. Como é que é, pastor? É isso mesmo. Quer ser feliz? Proteja-se do seu coração. Você precisa ser movido pela palavra, pois essa é a vontade de Deus para a sua vida. É exatamente por isso, Eric, que Paulo propõe: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está propondo aqui é uma batalha de cunho ideológico. Sabe por quê? Este século diz o seguinte: para você ser feliz, você precisa ter o carro do ano. Para você ser feliz, você precisa ter o carro da marca tal. Para você ser feliz, você precisa ter aquele apartamento, aquela casa. Para você ser feliz, você tem que ter o cartão Platinum, Mega, Gold, né? Eu não sei o que é essas coisas, porque o meu é minha casa, meu cartão cidadão, né? Para você ser feliz, você precisa do príncipe encantado. Para você ser feliz, você precisa da princesa, da mulher mais bela, do homem mais sarado. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentais qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, querido, guarda uma coisa que Deus vai falar para você. Não é o seu pastor que está falando nessa noite, mas Deus. Você nunca será feliz de verdade fora da vontade de Deus. Vou repetir. Não é uma sentença, não é uma maldição, é a palavra de Deus. Você nunca será feliz fora da vontade de Deus. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119. Se o que ilumina o meu caminho fosse o meu eu, o que eu sinto, o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a minha vontade, luz para os meus caminhos é o que eu sinto. Não, o salmista está dizendo: o caminho à frente é escuro, mas a palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra é que vai guiar o meu caminho. Você não poderá dizer amanhã que Deus não falou com você. Deus está dizendo: se proteja do seu coração, submeta o seu coração à palavra.
pois ela será a luz que iluminará os seus caminhos e guiará os seus passos. Você precisa observar algumas posições que te levarão a um processo de cura e de libertação para uma vida dirigida pelo Espírito e não pelo coração. Para se proteger do seu coração, você precisa passar por um processo. Sabe qual é o problema? Leia-os. É que a gente acredita que a gente pode pular processos. A gente sempre acredita assim, ó, e não é verdade? Quando você quer justificar, João, quando a gente quer justificar um erro nosso, o que a gente fala? Ah, Deus o quê? Deus conhece o meu coração. Não existe. Não dá para pular etapas. Para proteger o seu coração, você precisa passar por um processo de redenção. E esse processo de redenção, ele só é possível através da cruz. A cruz mortifica o meu eu. A cruz mata as minhas vontades. A cruz mata os meus desejos. A cruz segura os meus instintos. A cruz domina o meu temperamento. Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pastor, defina a cruz. E eu vou definir a cruz de uma maneira muito resumida. A cruz pode ser definida como o processo de negar a si mesmo. Cruz é o processo de negar a si mesmo. Uma coisa que o Espírito Santo tem martelado no meu coração durante todos esses dias. Eu fiz um banner, está na nossa página, Senhor e Senhora Viana. Tem martelado isso no meu coração muito. Não troque o que Deus quer para a sua vida por aquilo que você mais quer no momento. Todas as vezes que eu troquei o que Deus queria para a minha vida pelo que eu mais queria no momento, eu quebrei a cara. Eu me feri. Eu me machuquei. Eu também machuquei pessoas. Porque a gente não só se machuca, a gente também machuca. A gente não somente é ferido, a gente também fere. Está aí o motivo, porque você vai encontrar pessoas na igreja, que estão há anos na igreja, que oram, jejuam, que trabalham na igreja, que dizima, que oferta, que faz tudo certinho, mas não consegue ser feliz de verdade. Por quê? Porque não consegue negar a si mesmo. O mais difícil não é abrir mão de 10%. O mais difícil não é vir para a igreja na quarta chuvosa. O mais difícil não é dobrar o joelho e orar. Querido, os fariseus oravam bastante, os hipócritas oravam bastante. O mais difícil, Laila, Cláudia, não é servir a Deus. O mais difícil é negar a si mesmo. Porque nós vivemos uma geração, Fernando, de pessoas que estão servindo a Deus sem carregar a cruz. Jesus, ele deixou muito claro: aquele que quiser me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O problema, Rose, é que a gente está seguindo sem negar a si mesmo. A gente está seguindo sem tomar a cruz. Sem cruz não tem redenção. Sem cruz não tem vitória. A cruz é o processo de negar a si mesmo. E aí,
quarta-feira passada, não sei se você lembra, mas eu preguei sobre isso e tem gente que não entendeu. E se você não entendeu hoje, querido, você não entende mais. Só existe um jeito para proteger o coração. Para proteger o seu coração, é preciso humilhação. Repita comigo, humilhação. Pastor, o que é humilhação? Ou se humilhar? Anote isso. Humilhação é o processo de renunciar à reputação. Vou repetir. Humilhação é o processo de renunciar à reputação. Quando a sua reputação é ferida, o que você sente? Vamos lá, quando a tua reputação, quando você é ferido, machucado, o que você sente? Nossa, me humilharam, fizeram mal para mim, que legal, é isso que você sente? O que você sente? Raiva, você fica triste, você fica chateado, você quer se justificar, você reage, você quer responder, você quer devolver, quer partir para cima, você quer machucar porque foi machucado, você quer se vingar. Quando nós defraudamos, ou quando nós sofremos uma defraudação, quando a gente machuca, ou quando a gente é machucado, seja com um pretexto, ou até de uma forma justificável, ainda que nós tenhamos razão, o nosso orgulho sempre reage. Veja bem, eu não estou falando de você ter razão ou não ter razão, porque às vezes são pretextos, às vezes você até tem justificativas plausíveis, mas todas as vezes que a gente é defraudado, logo o nosso orgulho sempre reage, porque o nosso orgulho foi ferido. Diante da defraudação, dependendo do seu temperamento, Lide, ou você irá se esquivar, se fechar, ou você vai reagir. A maioria das pessoas, elas acabam o quê? Reagindo. Nesse momento em que o seu orgulho é ferido, nesse momento em que você sofre defraudação, uma infinidade de argumentos irão invadir o seu coração, criando justificativas convincentes para nos desviar do caminho estreito da humilhação, do negar a si mesmo. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Pastor, eu sou crente, mas eu não sou de ferro. A nossa mente sempre, quando o nosso orgulho é ferido, a nossa mente sempre é bombardeada por argumentos que criam justificativa para nos desviar do caminho da humilhação, do negar a si mesmo. A voz da justiça própria, da amargura, da vergonha, grita de todas as formas, tentando fazer prevalecer a obstinação doentia do seu coração. E aí, nesse conflito entre a tua reputação e a humilhação, o negar a si mesmo, é nesse momento que a humilhação, o negar a si mesmo, tem que falar mais alto. Há duas coisas, e o problema é que a gente não quer negar a si mesmo. E uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração: entre o teu orgulho, entre o teu orgulho ferido, entre a tua reputação e entre a humilhação, o que tem falado mais alto? Você já viu que a gente sempre quer reagir? Quando você lê alguma coisa no Facebook que você jura que foi para você, foi uma indireta. Quando você lê um status
que parece que foi para você, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Vou responder. Você sente vontade de comentar ou sente vontade de postar uma resposta? É ou não é? O problema do Facebook é que as pessoas, elas postam uma indireta pensando no A, o A não lê, o A não vê, você ofende o alfabeto inteiro e o A não está nem aí para o que você sente. Quando você é ferido, quando você é deixado, quando você é traído, você quer mostrar para quem te deixou, para quem te traiu, que você está bem, você quer expor a tua felicidade. A gente faz questão de botar que a gente está feliz. A gente faz questão de expor coisas que a gente não está sentindo, se sentindo de verdade, porque a nossa reputação foi ferida. Não vem negar para mim, o ser humano é assim, eu mesmo muitas vezes já quis botar na rede social coisas que eu não estava sentindo, apenas para dizer, está tudo bem. Mas escuta uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração nessa tarde, e a palavra que Deus me deu, acho que foi segunda, que eu mandei uma mensagem para cada um de vocês sobre como proteger o coração. E essa palavra, eu fui preparando ela e terminei ela agora no final da tarde. E algo muito forte que o Espírito bradou no meu coração. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Eu já li, Isaac, esse texto várias vezes. Pastora Filó, nunca me passou isso pela cabeça. Marcos, eu vou ler de novo. Eu também custei a pegar. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também, além de habitar no santo e no alto lugar, também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e para vivificar o coração dos contritos. Aqui está o segredo. A gente precisa entender que habitação de Deus e visitação de Deus são duas experiências diferentes. A maioria das pessoas tem a experiência da visitação de Deus. Tem dia que você está cheio e tem dia que você quer jogar tudo para o alto. É que Deus não está habitando, Ele está visitando. Quando você vive da visitação, ela acontece esporadicamente. E uma coisa que o Espírito disse muito claro: Deus não quer visitar a igreja, Deus quer habitar na sua vida. Visitação e habitação são experiências diferentes. Pastor Jefferson, Hernani, olha só, Isaías, ele menciona dois lugares onde a presença de Deus habita, onde ela mora. Ou a presença de Deus, Ascley, habita no alto e sublime trono, ou ela mora no coração contrito e humilde. Humildade, humilhação é o quê? Negar a si mesmo. Escute. Sentimento de justiça própria não é um sentimento só que você tem. Eu também lido com meu eu todos os dias. Eu também sinto vontade às vezes de parar. Eu também me magoo.
nesse momento, a palavra de Deus que mora dentro de mim, ela diz: humilhe-se. Teu senso de justiça é humano. Negue o seu eu. Não existe meio termo, Tilde. Angelita, não existe meio termo. Ou ele habita nas alturas, ou ele habita nas profundezas de um coração quebrantado que se humilha. Se o teu coração for quebrantado, se o teu coração for humilde, Ele promete que vai habitar no seu coração. O salmista, no Salmo 34, 18, ele diz: perto. Às vezes a gente sente que Deus está tão longe da gente. Às vezes a gente se sente abandonado. Por quê? Porque a gente vive de sentimento. Eu não preciso sentir que Deus está comigo. Ele prometeu que estaria. Porque é uma promessa: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salvará os contritos de espírito. Entenda uma coisa: quando você tem um coração quebrantado, você até pensa, mas você não age. Vou falar uma coisa para você. Talvez não tenha alguém aqui nessa igreja que lute mais contra sentimentos do que eu. Mas a diferença é que eu tenho um coração quebrantado. A diferença é que quando eu penso em agir segundo o meu senso de justiça, eu me humilho. Eu digo: Senhor, o que eu faço? Humilhe-se, perdoe, dá outra face, não reage, não fala, não age, não toma atitude. A humilhação é o carro-chefe no processo que protege o nosso coração. Sabia disso? 2 Crônicas você conhece muito bem. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a terra que fala de vida. Aqui está o segredo: não basta somente orar, precisa negar a si mesmo. Acredite. E a pastora, a gente já viveu essa experiência na pele. Teve um dia que Deus falou muito profundo no nosso coração, e nós sabíamos o que nós deveríamos fazer, o que nós deveríamos abandonar, o que nós deveríamos deixar para trás. E a gente tomou uma decisão de deixar para trás. Mas no meio do caminho, a gente achou que não tem nada a ver, não faz mal. Deus conhece o nosso coração. Isso nos custou um preço muito caro.
maior adversário a ser vencido, para a gente viver a vontade de Deus, não é o diabo. Nosso maior adversário a ser vencido é o orgulho, a idolatria pela honra, o amor pela reputação. Fica de pé. Proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Negue-se a si mesmo. Vença o teu orgulho. O primeiro passo é confessar. Descobri uma coisa: orgulho é um sentimento imortal. Muitas vezes eu achei que tinha matado meu orgulho, mas como o coração é enganoso, quando eu menos esperei, meu orgulho, a minha idolatria pela reputação falou mais alto. Todos os dias o orgulho tenta nos trair, nos enganar. Aí eu descobri que ele é um inimigo que eu tenho que combater todos os dias. Se arranca uma raiz de orgulho, nasce outra. Então todos os dias eu sempre digo para as minhas emoções que eu não vivo pelo que eu sinto, porque eu sinto raiva, sinto vontade de parar, sinto vontade de desistir, às vezes sinto um sentimento de frustração. Só que eu disse, eu não vivo, eu digo para o meu coração, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. A minha felicidade não depende de circunstâncias. E acredite, porque talvez você diga assim, para ele é pastor, é fácil. Nós somos provados naquilo que nós pregamos. Mas pastora Filó, faz alguns anos que eu posso dizer, eu sou feliz de verdade. Você fica triste momentaneamente, você se decepciona momentaneamente, só que a felicidade de viver a vontade de Deus é um sentimento que está acima de toda e de qualquer circunstância. Porque aí, quando você humilha e nega o seu eu, aí você consegue cantar de verdade. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Antigamente, quando eu pedia as coisas para Deus e Deus não dava, eu ficava chateado, eu ficava frustrado, eu achava que Deus não me amava. Hoje não. Hoje eu peço coisas para Deus, mas Deus sabe que se Ele der ou não der, eu continuo adorando. Se Ele fizer ou não fizer, para mim Ele continua sendo Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Aleluia.
minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia. Ele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Cante. Eu não eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, tu sempre será Deus. Coloque as suas mãos no seu coração.